espírito sadio, corpo sadio. Olha isso na sua cabeça. O que está doente aqui é o espírito. O reflexo é no corpo, mas a doença é do espírito. E nós estamos aqui é para ver se vocês não ficam doentes do espírito. Se cura a doença do espírito. Porque é lá que é o foco. Entendeu como é? O fato de não me escutar não me faz diferença nenhuma. A hora que eu venho, vai embora, acha que para mim é indiferente. Eu venho fazer a minha missão e faço ela. Agora, se eu não venho tocar a música que você quer ouvir, e se eu fosse tocar aqui, eu tocaria Chopin. Mas, Quinta Sinfonia. Bem, mas vamos lá. Então, agora vocês ficam nessa coisa de doença porque vocês não... Teu gênio é muito difícil. Então não penetra as coisas boas. Não há... A única forma de penetração disso aí é a doença, é a dor. A dor é que faz com que você consiga deixar com que alguma coisa melhor possa acontecer para você. Então a dor passa a ser sua amiga. Não é? Vocês têm pavor de dor, não é isso? Mas vocês não fazem nada para que não tenha dor. Não é isso? Então se você vem me dizer aí, olha, eu estou com cadê? Tem uma menina que é filha do meu cavalo, é a menor, estava com cálculo renal. Vem do espírito. Porque dá uma instabilidade muito grande emocional que provoca o quê? Essa tendência a formar cálculo no rim. Entendeu? Não entendeu, redator? Eu já explico. A eliminação das enzimas que provocam o cálculo renal deixa de ser eliminado. Por quê? Porque o estado emocional da pessoa está abaixo do equilíbrio. Então, isso acontece. Como pedra e outras coisas, outras doenças que vocês carregam aí, não é? Por quê? Só por causa disso. Então nós precisamos cuidar do nosso espírito para que nós sejamos equilibrados. Agora vocês ficam preocupados aí com o problema material. Porque aquela casa, porque eu quero aquilo ali, porque eu quero comprar não sei o que, eu quero vender não sei o que. Isso é porcaria. Eu já disse a você que isso é só um soprão que você tem. Entendeu? Ponha isso na sua cabeça. Acabou, você tem. Agora, para poder fazer, tem que olhar para ver se não vai ser prejudicial ao seu espírito. Se não for prejudicial ao espírito, tudo bem. Pai, já que o senhor estava falando de doença, o senhor pode falar um pouco sobre passe? Sobre? Passe. O que ele quer dizer? Passe mediúnico, passe magnético. Tem vários tipos de passe. Então, pai, porque eu estava... O que você chama de passe? Conta pra mim. A aplicação de uma energia magnética sobre um certo ponto que vai ou alimentar ou desobstruir aquele ponto para dar energia. Ótimo, muito bem. Isso você já sabe. O passe é isso. Agora, evidentemente que o passe sem a presença de um dirigente, um espírito, fica difícil.
Sim, porque você vai doar a sua energia, de uma certa forma. Você tem que casar aí a energia. Por exemplo, você tem o bruto, o ectoplasma bruto. Então o prêmio, não é? Entendeu? Você, que é a vida. O ectoplasma bruto. O espírito vem exatamente para retirar desse ectoplasma o que junto com o dele canaliza para aquilo que você precisa. Esse é o passo. Mas esse também vai, para que seja feita, vamos supor, a regeneração de algo, vai de merecimento da pessoa? Ou Tudo. mesmo se a pessoa não tiver merecimento, Hein? se a pessoa não tiver merecimento, o passe não causa grandes efeitos? Agora aí eu tenho que explicar. Existe a mediunidade, existe muitos médiuns, todos são médiuns. Porém, existem os médiuns com potencialidade, que é aquele que abrange o ectoplasma. Então, já ouviu falar em médiuns de efeitos físicos? Ótimo. Então, ele é médium de efeitos físicos. A incorporação talvez ele nem tenha. O guia aproxima dele para fazê-lo dormir. Ele dormir, no sono, ele consegue retirar a matéria, que é o ectoplasma, que é a vida, e fazer as 1001 peripécias aí que vocês admiram. Olha, aqui tem um espírito mesmo, não é? Porque tirou aquele ventilador de lá e colocou lá e colocou aquele aqui. Isso é tão simples, não é mesmo? Então, isso é uma energia que dentro do ectoplasma você tem 90% dele é energia magnética. E os outros 10% dele, eu estou chutando aqui, né? Que varia de irmão para irmão. Os outros 10% são energias vitais que estimulam, por exemplo, e se eu comentar nisso aí vai ser difícil sair. Estimulam o coração, estimulam os órgãos diretamente, entendeu? Então por isso, ela fala assim, eu estou doente do rim, né? Mas todo aquele que está doente do rim, ele teve tempo de curar. Se não curou, é porque alguma coisa, o seu espírito estava doente neste particular e não foi a energia, não deu o equilíbrio energético para que aquela vida não sofresse esse tipo de coisa, entendeu? Tá. Bem, mas isso aí não é com uma vez que eu venho aqui, nós temos que vir muitas vezes para falar sobre energia. E essa doação de energia, de ectoplasma? Você está me devendo uma coisa. Você disse que eu falei que Hitler, eu falei e provo. Hitler está encarnado, está como um monstro, mas está aqui na Terra. Tá bom? O que mais? Essa aplicação de energia, ela pode ser feita fora aqui da tenda? Tem um irmão que está com uma dor de ouvido, por exemplo, e não tem essa capacidade de doar energia, ela pode... Bom, evidentemente que se ela for feita, não precisa ser este local, não é? Mas é firmado com o guia para que haja sustentação deste médium lá onde está fazendo. Porque você pode, através da mediunidade, a mediunidade é um atrativo muito grande para diversos mundos, inclusive para o mundo inferior. Então a mediunidade, vocês precisam estar sempre vigiando, olhando para ver onde é que você está diante de Deus para oferta. Entendeu? Isso nós que somos cristãos. Agora, existem médiuns que não são cristãos.
Ele tem a potencialidade mediúnica que pode ser aplicada em diversos tipos. Por exemplo, ler tarô, ler sorte. Não é? Você poderia só detalhar um pouquinho mais sobre essa permissão, essa obrigação de dar caráter para fazer essa aplicação? Ou nós podemos procurar um outro? Ligação com a casa para fazer essa. Bom, você pode até fazer. Agora, depois você vai ficar. Pode existir uma assistência espiritual não recomendada que vai te acompanhar até o dia que você chegar aqui, entendeu? Então, se você não está preparado para passar esses dias com aquela obsessão, não faça, entendeu? Hospital, por exemplo, é um lugar terrível. Então vamos lá, vamos reunir aqui para fazer, mas você precisa antes pedir aqui. Aí eles vão lá antes de você, preparam lá o ambiente para que você possa fazer a oração e se doar. Entendeu? Porque essa doação, a hora que você está doando, conforme a sua intenção, o seu estado de espírito, é aqueles que estão te acompanhando. Se você tem um estado de espírito de amor fraternal, é Deus. Se não é, se tem algum interesse fora esse, evidentemente que você está com companhias que não são agradáveis. No hospital ocorre de acontecer muitos desencarnes, então tem os espíritos socorristas, assim como tem... Não sei se não vamos ter tempo, hein? Vamos lá. Não, se quiser eu faço também. Meritória. Não, agora você começou, agora vamos lá. É assim, dá para se saber quanto tempo eu calculo não precisa ninguém me dizer quanto tempo você tem de vida. Eu não sei o dia, a hora, mas eu sei por quanto tempo você ainda tem de vida. Eu sei. Né? Como eu sei? Primeiro, eu sei de onde você veio e qual é o propósito que você veio fazer aqui na Terra. Isso é o primeiro. O segundo é saber se o seu corpo, qual é a resistência dele e quais são os seus desequilíbrios e o que pode acontecer com esses desequilíbrios. Entendeu? Vai faltar alguma coisa, então vai dar uma doença no fígado e daí então você não vai suportar e vai desencarnar. Bom, muito bem. Isso, num passar de olhos, dá para se saber. Muito bem. Existe nas comunidades espirituais, essas comunidades que praticam a caridade, essas comunidades, elas têm equipes especializadas em desencarnes. São equipes. Aqui, por exemplo, tem. Sim, só que essa questão que eu queria entrar, rapaz. No hospital, aqui, por exemplo, tem... Hospital. Se o doente está pedindo a presença de Deus para ele realmente de coração, tudo vai à verdade. Se realmente do fundo da alma dele ele pede, não é simplesmente o socorro. Nem por medo, né? Ele pede a presença de Deus para aquilo lá. Isso forma um canal que vai bater na comunidade da família espiritual dele. E esses espíritos destinados ao desencarne socorrem. Vão lá socorrer. Este socorro, evidentemente que se o médico vai fazer uma operação em você, ele precisa de ferramentas, não? Ele já leva as ferramentas, chega lá e começa de acordo com o merecimento
daquele irmão que está lá, que vai um irmão evoluído que sabe muito bem o que pode fazer e o que não pode. E o que pode fazer? Vamos dizer que você pediu tão alto, você conseguiu chegar no Senhor Jesus. E aquele amor que você pediu, evidentemente que você vai ter uma assistência acima do normal. Então se faz o desencarne. O que é o desencarne? É o desligamento, começa assim, desligamento do perispírito ao seu corpo. Então, o perispírito recebe do seu corpo uma energia magnética de sustentação, entendeu? Que é essa energia bruta, essa energia bem bruta, recebe do corpo, e ele emite a outra energia para que haja equilíbrio e fique vivendo. Tem que cortar isso. Alguma coisa que eu possa ajudar? Pai, eu fui buscar a cadeirinha da minha filha no carro e um bicho picou meu pé e tá inchando aí. Vou mostrar pra você, tá inchando, não para. É uma alergia, né? É uma alergia. Mas isso aí não vai doer um pouquinho, mas... Mas não é nenhum bicho perigoso? Não, é perigoso. Você precisa ouvir mais o seu papai. Não te esqueças disso. Ô pai, mas a questão é a seguinte, espíritos que têm uma certa luz, que para fazer essa atividade de socorrista, eles precisam de uma proteção, certo? Porque senão pode acontecer de um espírito... Mas a comunidade oferece isso. Sim, mas no caso, por exemplo, aqui nós temos a escora, certo? Tem? A escora, os guardiões que ficam... Não é só. Mas e no caso de um hospital, existe Merecimento. Mas é o merecimento que faz isso. Individual. É individual. Pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa ser levada a um certo hospital, porque dependendo do nível evolutivo dele, sim. o hospital que tem a maior facilidade. Isso tem, isso é verdade, é verdadeiro. Então, nós já sabemos de antemão o que vai acontecer, não é? Então é muito simples saber isso e fazer esse processo. Então nós dedicamos aquela atividade para aquele espírito que tem a missão de fazer isto. Porque também é caridade você permitir que o seu próximo faça. Você recua para o outro fazer. Entendeu? Santo Deus. Você é médium aqui, não? Sim. Muito bem. Existe uma caridade para fazer para esta menina, não é? Você pode fazer, mas você cede o seu lugar para o outro guia espiritual fazer os trabalhos. Isso é uma concessão sua. Isso é caridade. Porque você poderia fazer e angariar pontos diante do seu espírito, mas você cede para o outro fazer. Muito bem. Olha, eu ainda não falei o que eu precisava falar, hein? Pai, o senhor me permite uma curiosidade em razão de um livro que eu estou lendo? Pois não. Que ele comenta que o senhor já nos disse desse planeta primitivo que está sendo feito. Sim, tá aí. É que vocês são cegos e não conseguem ver. Isso. Comenta que assim, essa fase hoje vieram espíritos de carga muito pesada, que não sei se é o último encarne deles aqui, mas é uma fase de separação. Sim, por isso que está acontecendo muito, esse clima muito pesado, muita violência, família. Isso, exatamente. Porque a única forma de você prender o espírito é incorporá-lo, não é?
Então você incorpora ele e ele fica preso aqui. Então ele deixa de fazer muita coisa ruim que ele vem fazendo aí. Isso. Tá certo? Aí que assim, eles têm um período pequeno para isso. Então, grandes falanges estão criando, como posso dizer, grupos de pessoas que eles querem levar o maior número de pessoas possíveis aqui para esse planeta primitivo. Isso, que é o que está acontecendo. Aí ele comenta, tipo, um líder, que ele é um espírito de uma outra encarnação muito antiga, que ele foi uma pessoa muito ruim e que ele foi se aperfeiçoando nessa maldade. Ele é muito conhecedor, mas para a maldade. E ele foi dando instruções dos membros. Isso aqui existe muitas falanges que trabalham nesse sentido. Por exemplo, você não gosta dela, você alia com eles, ele fala, ó, eu acabo com ela, mas você é do meu lado. Exatamente. Você vai fazer isso pra mim, tá certo? Aí ele instrui, né, assim, as pessoas, alguns coordenadores, vamos dizer assim, líderes de falange, comentam, não, pessoas evangélicas a gente faz assim, desse jeito tal, porque pega na vaidade, pega no líder que consegue contagiar os outros, vai no católico. Aí, durante uma reunião, uma assembleia, um comenta assim, mas está sendo muito difícil pegar os espíritas, porque eles estão sempre acompanhados de bons espíritos. Sim. Aí ele começa a instruir como conseguir tirar um espírita do caminho. E eu fiquei muito curiosa assim, em relação a isso, porque ele cita que é pegar na vaidade, durante o momento dele, dar uma dificuldade para ele, para testar a fé dele, meio que deixar ele preguiçoso com os compromissos, porque normalmente o espírito é mais envolvido com os Espera um pouquinho. Eu passei um quadro para aquele menino José. E pelo que eu estou vendo, ele não passou esse quadro para vocês. É um quadro comparativo da vida aqui na Terra. Como é que é esse processo de obsessão? Eu vou cobrá-lo, pai. Esse processo de obsessão. Aliás, ele tinha me dito que ele iria fazer, Ele passou, mas acho que só pro grupo do teatro. Do 0700. Dos 700 ao 1600. Então, isso aí é algo que eu criei para facilitar o entendimento de vocês. Vou falar a respeito. Você conhece um rádio comum de ligar, desligar? Então, quando você liga o rádio, o que acontece? Você vai procurar uma estação. Isso é. Mas você vai procurar uma estação que lhe é conveniente, não é? Então, um rádio comum, estes rádios de vocês aí, ele começa em 550 kHz e vai até o máximo 1800, se for. Muitos nem pegam 1800 kHz, pega até 1600. Então, você tem uma faixa de espíritos, tudo isso você iguala ao que eu estou falando, tá bom? O seu grau evolutivo, ele precisa estar, eu estou citando um número, acima de 700. Se você tiver a 701, você já não encarna aqui. Então você está pronto para ir para um outro planeta, talvez de expiação mesmo, mas num outro patamar evolutivo, tá bem? Acontece que o meio que vocês vivem é um meio que não chega nos 700. Olha, tem gente até fora da estação, fora do rádio, não chegou nem no 550, não. Começa em 550, nunca chegou no 550 e nem vai chegar. Esses é o que vai acontecer. Vão
ser retirados daqui. Que aqui eles estão presos aqui, porque enquanto você está encarnado, você está preso. Você não consegue sair. É, prisão sem muro, que alguns denominam. Então, muitos saem, mesmo encarnados, saem e promovem desarmonia para tudo quanto é lado. Tudo bem, são líderes de falange. Então, muito bem. Dentro do até os 700, você conta com um nível de vaidade, um nível de egoísmo. É o que ele cita no livro. É, o que cita no livro. Então é sinal que eu não estou errado, hein? Então, Pelo contrário. isto é evidentemente que você está vibrando dentro deste padrão de egoísmo, de vaidade, e daí poder, dinheiro. O que acontece? Acontece que quem vai acompanhar vocês, quando você está dentro desse nível, é gente do seu mesmo nível. Estou falando agora da parte espiritual. Porque se um espírito que tem um grau evolutivo não vai te acompanhar, porque os seus valores são valores completamente fora dos valores de Deus. Então, não há afinidade. Daí o porquê existe esse trabalho, porque esse trabalho faz com que os espíritos superiores possam se aproximar de vocês e estar tudo bem. Porque vocês dão abertura para o mundo inferior, para que você possa então promover a sua caridade particular. Entendeu? Você está dando energia e você está servindo uma porção de coisas que você nem sabe. E se eu for falar, eu vou passar a noite toda explicando para você quantos tipos de energia e o que vocês promovem aqui dentro. Vai, mas essa que é a questão. No caso, o seu perispírito, ele é menos denso que o nosso, certo? Que você tá... Meu? Você não precisa mais encarnar. Eu não tenho perispírito. Então, ó, que vantagem. Essa que é a questão, pai. Você não tem perispírito, você consegue fazer essa doação de energia? Oh. Então, no caso, o nosso perispírito, ele é como se fosse uma barragem para essa doação mais pura de energia? Não. Caralho. Tá, parei. Seu espírito está de conformidade, as suas energias estão de conformidade à sua vibração. Se você chegou, você vibra 699, então as suas energias estão em 699. Entendeu? Você pode ver que as mais baixas você consegue, mas as mais altas você não consegue. Porque as mais altas dependem de uma série de circunstâncias que são qualidades espirituais. Ela chega a ser que você ainda não viveu, você não sabe. Então ela chega a ser até um incômodo para o espírito. Por exemplo, se você colocar uma frequência muito alta num cristal, ele rompe. Seria mais ou menos a mesma ideia com o espírito? Por isso é que eu digo aqui a vocês que a seleção ela é natural. Por que ela é natural? Porque você vibra dentro dessas faixas que eu falei comparativamente com o rádio. Então, por mais que você queira pegar uma estação muito potente, às vezes você não consegue com o seu radinho, que ele é muito pequenininho, não é mesmo? Assim é aqui. Então, no caso, é o que é 50-600, é a faixa do A, nota né? Faixa do A, Você está no mundo daqui, 699. Vamos fazer vamos passar a mão na sua cabeça. 699 você está. Ainda é a miserabilidade. Hein? É a faixa da miserabilidade. Da miserabilidade. Agora, os obsessores são, pelo amor de Deus, é algo assim que ultimamente, então, eu que estou
nessa labuta há mais de 100 anos, dá para que eu perceba a entrada, quando o Senhor Jesus disse que depois de 1000 anos iria abrir as portas do inferno. No Apocalipse. O que ele quis dizer? É o que está acontecendo, não é? Isso vocês estão vivendo. Agora, o importante é sair disso. Entendeu? Porque se você não sair, você vai lá para esse planeta, da onde está em expiação. Está espiando. E o importante para o seu espírito não é ir para a expiação, era ir para a regeneração, não é? Só que você precisa caber lá. A coisa é natural, tem que caber. Qual é o grau de egoísmo que você tem? Qual é o grau de vaidade que você tem para caber lá? Com isso, dá para saber que você está vibrando a 2000. Não mais a 1800, mas a 2000. Então não cabe aqui. Tem que estar lá. Então quer dizer que, por exemplo, se eu conseguir me livrar desses defeitos, eu desencarno porque eu já cumpri a minha missão, que era me reformar íntima? Isso não é raciocínio. Não, pai, eu tô... Não cabe ainda em vocês, para que vocês possam deduzir como é que funciona essa forma. Isso funciona perfeito. É perfeito. Deus é perfeito. Quando começar em você, preste atenção porque você vai viver isso. Eu tô prestando. Uma desacomodação de você para dos seus princípios, da sua forma de viver com aquilo que você está vivendo, aí já começa um processo de desencarne. Entendeu? Mas não, nada, deixa eu... Mundo inferior são milhares. E qual é a nossa defesa aqui? A fé. A fé proporciona o quê? Uma assistência espiritual fora do nosso alcance de mentalização. Você ainda precisa ter os guias para que os guias tragam esses guardiões para poder defender aqui a casa. Não é isso? Além dos guardiões, existe aqui, essa casa é algo assim que não dá nem para falar. Existe aqui, vocês não recebem aí espíritos elementares? Sim. Recebem, muito bem. O que fazem esses espíritos elementares? Transmutação da energia que está mais densa, não é? Eles tiram toda e qualquer energia que dá prejuízo em ambiente, em físico, em mente, entendeu? Por isso que você tem a necessidade de ter um acompanhamento, ter um trabalho umbandista que ofereça tudo isso para vocês. Então, vocês precisam ler. Agora, o mundo inferior, ele tem tanta força sobre vocês quanto o mundo superior. Se duvidar mais, né? Vai. Porque a gente permite. Permite. Por exemplo, eu sei que este menino, eu sei exatamente onde eu posso mexer para que ele cometa um crime. Entendeu? Isso tudo vocês têm que ver. Eu sei exatamente onde eu preciso mexer para que ele seja um drogado. O plano inferior, ele estudou os humanos nas Mas isso é a maioria.
É a maioria. Agora, vocês choram de emoção a hora que o atabaque bate e cantam e tudo mais. Agora, vocês choram só por causa do atabaque bater e cantar? Não. É porque os irmãos superiores, os guias espirituais começaram a chegar. E eles passam para vocês uma paz que vocês normalmente, do portão para fora, não têm. Mas no caso, por exemplo, mês que vem inicia uma festa, a festa que é o carnaval. É uma festa que envolve muita bebida, muita relação. Como que, por exemplo, o plano inferior teria uma influência maior por causa desse mil anos da porta do inferno aberta, que diz no Apocalipse? Não. Esses 1000 anos são as encarnações que estão chegando. Entendeu? São encarnações ditadas pelo plano inferior. Então elas vêm para cá, ocupam aqui, é seu afelinho querido, mas vem do plano inferior. Agora, se você promove um ambiente superior na sua casa, ele não cabe lá. Ele não se sente confortável lá para chegar para você e dizer assim, olha, você é seu filho, viu? Você permite? Entendeu? Aí cabe uma pergunta, tá? Cabe várias perguntas, não só uma. Você tem pergunta, Fábio? Aí o senhor falou que aí no caso o mundo inferior consegue colocar um irmão para ser filho de alguém. Isso. Aí neste caso... Aliás, tem colocado a maioria aí, né? Aí no caso, quando houve a gestação, era uma família meio conturbada e tudo, veio esse irmão... Era. Você sabe que o espírito, ele é ligado na concepção. Isso é um trabalho espiritual do alto que vai fazer essa ligação. As forças magnéticas têm que coincidir em atração com o seu perispírito. Está bem? Quer dizer, ele fornece a energia e daqui para cá e daqui para cá. Aí não há separação. Muitas vezes há essa separação brusca exatamente porque houve um desequilíbrio de um lado ou do outro. Do lado de cá é porque ficou doente, está muito doente, não houve chance. Então desencarnou. Curta permanência, está cheio de espíritos que vêm aqui para curta permanência. Então ele vem ser seu filho, de repente, não há razão para ele ser, mas já foi, morreu. Mas o que é? Veio já com curta permanência. E porque aí em você cabia esse tipo de passagem. Entendeu? Entendi. Isso quando vem da espiritualidade superior. Quando vem da espiritualidade inferior, não quer saber, ele toma espaço e pronto. Tá. Entendeu? Aí vem a minha pergunta. Então, houve na concepção um espírito que veio da parte inferior, uma família difícil, conturbada e tudo mais. Só que aí com o passar do tempo, a não ser que tenha sido trabalhado para melhorar essa família, colocado um espírito superior ali. Pode acontecer isso. Tá mas cheio. também pode acontecer de vir esse Ao contrário. espírito inferior e essa família trabalhar para melhorar? Tem condição disso? É muito difícil. Tem que ter uma luz dentro da casa, senão é muito difícil. Mas, pai, por exemplo, quando acontece uma puxada, você já falou que tem aqueles que vão ser encaminhados para o hospital e aqueles que vão meio que ser domesticados por outros tipos de irmãos, que seria o que a gente denomina esquerda, essas coisas tudo, certo? Isso é um denominação. No caso por exemplo, um chefe de falange que encarna numa família.
pode acontecer também um processo de domesticação dele para ele alcançar a luz? Sim. E como? É muito difícil, não é? Mas a Terra permite esse tipo de coisa pela dor. Porque aqui você tem contato com a dor. E olha como você sofre. O sofrimento ele é opcional. Mas você sofre, porque você não atingiu uma evolução que não permitisse você sofrer. Não é? Então, você anda na hora também, tá? Tá na hora, eu sei. Pouquinho só. Depois vai ter cachoeira lá, eu vou falar também. Até perdi o fio da conversa. Você estava falando que era difícil adestrar domesticar um espírito. A melhor maneira de você diz domesticar, não é? Aliás, não é o termo, né? Não, eu sei, foi aquilo. Mas a melhor maneira é a encarnação. Essa aí. Pode vir problemas mentais, ser preso Com naquele... limitações para ele não continuar sendo... Então, quando isso não acontece na sua casa, é uma oportunidade que você tem de agradecimento a Deus por essa virtude, que isso é uma virtude. Agradeço todos os dias. Você ter um filho sadio de mente, sadio de... Então quer dizer que as forças inferiores elas são autossuficientes de fazer encarnar aquela que não depende Não depende. da força superior para auxiliar nessa encarnação. O alto, o trabalho constante dele é exatamente interromper esse processo. Por exemplo, aqui no Brasil é a parte mais evoluída que tem deste mundo, não é? Então, nos outros países, onde existe um colégio encarnativo inferior, pode ter o intelecto, ser doutor, PhD, isso não é importante. O importante é o sentimento, amor, isso é que é importante. Eu ainda vou falar com esse menino ainda. Então, eu queria ter mais tempo para explicar para vocês com mais detalhes as coisas e exemplificar com aquilo que acontece na sua vida. Entendeu? Por que a sua não aceitação do seu corpo? Onde está? Defeito espiritual. Vaidade. Você vale por aquilo que você é. Não é por aquilo que você gostaria de ser, não é? Ou por aquilo que você tem. Não é. Agora eu vou sozinho embora. Não vou triste, vou alegre, mas eu vou só. Só nunca estou. Mas de irmãos é só. O que eu queria dizer é o seguinte, esse pedacinho, nós precisamos ter uma autocensura. Todos precisam de uma autocensura. Aquilo que fazemos, principalmente furor. Não, eu já dei uma melhorada para ele, tá? Porque tudo o que você faz é registrado do lado de cá. E o registro é perfeito. E ter muito cuidado com o comprometimento espiritual. O comprometimento de vocês aí, mas o espiritual é sofrível. É abraçar sofrimento de graça. Entendeu, Godinho? Para quê? Quando nós fazemos o benefício a alguém, fazemos de coração.
é só. Você já está compensada pelo seu gesto de amor. Agora, quando nós fazemos alguma coisa e estamos sabendo que aquilo que estamos fazendo está levando o ambiente ou a casa ou aonde você, o trabalho a uma instância inferior, você é responsável. Começa esse tipo de responsabilidade e depois ao que atinge. O que atingiu? Atingiu o psicológico do meu irmão. Eu fiz determinada coisa, pois olha, atingi o meu irmão. Não era nem para atingir o meu irmão, mas eu atingi. Porque o seu comportamento está ruim. Você precisa melhorar. Você melhorar o comportamento. O nível de aceitação do seu próximo é importante. Porque se você acha que o seu próximo está cheio de defeito, imagina a gente. Você tem que dar uma olhadinha em você primeiro.